muitas vezes a gente está operando na bolsa de valores, eu já vi muitas pessoas falarem assim, a mentalidade é 80% e a técnica é 20%. E eu comecei a entender que muitas pessoas falam, a mentalidade é importante, é importante, é importante. Calma lá, mentalidade é importante desde que você tenha um preparo para isso. Então a gente tem que entender que a tua preparação técnica, entender a técnica, o mercado, a tendência, gestão de risco, o passo a passo operacional, ele é o mínimo básico que você tem que saber e dominar. Nesse vídeo eu quero falar com você sobre mentalidade. Eu tive um bate-papo de 1h30 com duas pessoas. Um empresário muito bem sucedido na sua área, e o segundo é um médico de muitos e muitos anos de carreira. E o meu papo com eles foi sobre mentalidade. Eu tive uma conversa muito interessante, como que a gente usa a mentalidade de pessoas diferentes e como que a gente vincula isso com Bolsa de Valores. Então seja muito bem-vindo a um bate-papo aqui sobre mentalidade e como a gente aplica isso para poder fazer dinheiro na Bolsa de Valores. Seja muito bem-vindo. Vai, faz a tua parcela agora, vai. Faz a tua parcela e tá no ponto de entrada. Atenção, o rolê tá batendo cabeça na massa. Galera, abra a carteira que a bolsa acabou de depositar dinheiro na tua conta. Hoje ele é um vídeo um pouquinho diferente, tô aqui um pouquinho suado. Eu tô fazendo esse quadro aqui no meu canal do YouTube justamente para falar com você sobre mentalidade para a gente poder fazer dinheiro. Eu tive um bate-papo hoje com duas pessoas muito bacanas, né? Para quem não sabe, eu tô treinando triatlon, por isso que eu tô com essa roupa, todo esse bate-papo justamente de mentalidade com o esporte. Danilo, o que você tá fazendo? Eu tô treinando triatlon. Danilo, o que é triatlon? Nada mais é uma atividade física onde você nada, depois pedala e depois corre. E nessa minha brincadeira como um todo, eu tô treinando para fazer um Ironman. Danilo, o que é o Ironman? É uma prova de longa distância, tem 226 quilômetros. Só para você ter uma ideia, são basicamente 3.800 metros de natação, 180 quilômetros de bicicleta e 42 quilômetros de corrida, uma maratona. Tá, Danilo, o que isso tem a ver? Eu quero conversar com você que hoje... Nossa, olha só, quase perdi meu óculos, pô, olha, caiu da minha cabeça aqui no chão. Uia, rapaz do céu, meu óculos novo. Se liga só, eu treino final de semana, eu faço treinos longos, né, de sábado. O que isso tem a ver com Bolsa de Valores? Eu venho aqui em São Paulo, sentido o litoral, tem um Riacho Grande, que é um lugar aqui no meio do mato, onde tem lago, dá para você poder nadar, depois tem rodovia lá no fundo que você pedala e corre. Então qual que é o grande lance? Final de semana a gente vem aqui para poder fazer treinos longos. E uma coisa para mim muito bacana, eu tenho 15 anos de Bolsa de Valores. Aprendi muita coisa, me desenvolvi muito nesse meio, porém eu estou aprendendo muita coisa no triatlon. E eu quero conversar com você sobre um bate-papo que eu estava tendo, né? Eu estava rodando de bike, né? Já umas 4 semanas eu tenho conversado com uma pessoa mais velha, o seu Davi, né? Ele tem basicamente 65 anos. E hoje eu tive a oportunidade de pedalar com ele basicamente umas 2 horas ao lado dele. E a gente conversou sobre tudo, e tava ele e o Sérgio é um médico, já vou contar uma breve história dos dois. E a gente conversou muito, comecei a entender um pouco mais a vida deles. E eu questionei, por que vocês estão nessa vida de triatleta também? Só para você ter uma ideia, o seu Davi, ele tem 13 Ironmans. Eu estou me preparando para fazer o primeiro, de 226, ele tem 13. O Sérgio, que ele é médico, ele tem 40 Ironmans 70.3 e 25 Ironman Full. Ou seja, o cara é uma máquina, ele é um médico. Danilo, o que é isso? Nada mais é uma pessoa que ela passa uma vida em cima do esporte. Eu tava conversando com essas pessoas que eu falei assim, tá, beleza, a gente entendeu, um é médico há muitos anos, muito bem desenvolvido, o outro ele é empresário, ele é dono de uma indústria na parte de alimentos, enfim, ambos muito bem sucedidos em cada um da sua área. E eu conversando, sou muito curioso, eu comecei a trocar ideia com o seu Davi. Eu falei assim, seu Davi, deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. Você já está treinando há muitos anos, o que te desafia? Por que você treina? E como que você cuida de uma mentalidade? Eu falei assim, porque você já conquistou muitas coisas, você já é bem sucedido, você já cresceu na tua área, e como que você trabalha a tua cabeça? E aí a gente estava conversando, ele começou a mostrar vários desafios que ele já passou na vida, e resumindo, por mais que essas pessoas sejam grandes executivos, ou elas chegaram em lugares que às vezes a gente acha que a gente nunca vai chegar, elas são pessoas comuns, como qualquer outra pessoa. Elas passam por desafios, têm problemas familiares, têm muito dinheiro e é pessoa como a gente. E eu tava conversando com ele e eu falei pra ele, o que é mentalidade forte? E aí ele me falou uma coisa que ficou muito marcado na minha cabeça.
O que é uma mentalidade forte? Uma mentalidade forte nada mais é você seguir a tua técnica à risca. Como assim, Danilo? Eu vou te explicar como que eu vi isso no triatlon e como que a gente aprende e a gente aplica isso na Bolsa de Valores. A gente estava lá, eles estavam fazendo um treino, aí o seu Davi falou assim, Danilo, ó, se você quiser ir, você pode ir, eu vou segurar um pouco mais, que eu vou pedalar 5 horas, hoje meu treino também foi de 5 horas, 5 horas não, meu treino foi de 4 horas, ele pedalou 5. Eu vou porque eu tenho uma cadência para poder seguir. E eu comecei a entender com ele a mentalidade, ele falou assim, cara, vai ter momentos na vida da gente que você vai querer acelerar, você vai pegar essa molecada, você vai querer acelerar, às vezes você tem até mais musculatura para poder passá-las, mas você tem que começar a entender que o teu jogo não é simplesmente uma subida, uma descida ou 50 metros para frente. Você está fazendo uma prova de longa distância. Então é muito importante você saber aplicar a tua técnica e ser vigilante. O que é isso? O que você tem que fazer? Um exemplo, você tem 4 horas para poder pedalar num ritmo X. Você tem que seguir as 4 horas naquele ritmo. Muitas vezes você dormiu melhor, você se alimentou bem e consequentemente a isso, você consegue desenvolver uma velocidade maior. Mas aí você consegue sair, você vai começar a sair da tua técnica. A tua mentalidade, ela vai te puxar para você poder seguir isso. O que eu tô querendo dizer com tudo isso? Muitas vezes a gente está operando na Bolsa de Valores, eu já vi muitas pessoas falarem assim, Danilo, a técnica, ela é 80%, a mentalidade é 80% e a técnica é 20%. E eu comecei a entender que muitas pessoas falam, a mentalidade é importante, calma lá. Mentalidade é importante desde que você tenha um preparo para isso. Ó, eu acabei hoje, tá? Hoje eu pedalei 4 horas. Deixa eu passar aqui detalhe para você. Vamos lá, foram 4 horas de pedal, foram 100 e pouquinhos quilômetros, acho que 120 ou 130 quilômetros e 8 quilômetros de corrida. Eu não ia conseguir fazer isso só com a minha mentalidade. Então a gente tem que entender que a tua preparação técnica, entender a técnica, o mercado, a tendência, gestão de risco, o passo a passo operacional, ele é o mínimo básico que você tem que saber e dominar para você poder ter sucesso. E aí, consequentemente, quando você estiver operando, a tua mentalidade forte vai ser o quê? Você seguir o teu planejamento. Então o que acontece? Muitas vezes a gente está na Bolsa de Valores, a gente vê canal do YouTube, vê salas ao vivo, e todo mundo fala, você tem que ter uma mentalidade forte, tem que ter uma mentalidade forte. Mas no final das contas não adianta você ter uma mentalidade forte se você não tem a técnica. Então cuidado para às vezes você não ser iludido ou ser romantizado com a Bolsa de Valores, achando que você tem que ter um preparo forte, quer tomar porrada, operar com um lote fora do comum, que você é machão, que você consegue segurar um stop no peito, que vai voltar. Isso não é mentalidade forte. A mentalidade forte é você ser vigilante na tua estratégia. Qual que é o teu gerenciamento de risco? Danilo, o que é gerenciamento de risco? A tua meta. Você tem meta financeira, a tua meta diária, a tua meta semanal, a tua referência mensal? Se você não tem, um ponto de alerta, desenvolva, não é problema isso, mas você tem que desenvolver. E a hora que você tiver a tua gestão de risco, quantidade de operações, se é índice, se é dólar, se é ações, quantos contratos ou quantas ações você vai operar, você vai começar a definir a tua estratégia. Olha, quando o mercado tiver em uma tendência de alta, as estratégias que eu vou usar vão ser estratégias de rompimento e de correção na média. Quando o mercado tiver em tendência de baixa, eu vou usar bandas de Bollinger e Fibonacci. E aí você vai usar a estratégia que você bem entender. Eu não estou aqui para falar de gestão de risco ou da estratégia. Eu estou falando aqui que você tem que ter no mínimo uma estratégia. No mínimo você tem que ter uma gestão de risco. E no mínimo você tem que respeitar esses dois cenários. E respeitar as regras é você ter uma mentalidade forte. Então eu falo que eu tenho 15 anos de Bolsa de Valores. E essa conversa de 1h30 com o Dr. Sérgio e o seu Davi, um empresário, grande executivo, dono de uma indústria alimentícia, e o seu Sérgio, ele tem 25 Ironmans, mano, um médico. E aí a hora que ele começou a falar, é muito simples. Mentalidade forte nada mais é você ter uma técnica e seguir a tua técnica. Quantas vezes a gente opera e a gente sai da nossa técnica? Quantas vezes a gente vai no embalo de outras pessoas? Quantas vezes a gente tá bem, a gente conseguiu fazer uma meta e a gente quer dobrar a meta ou a tentar passar um pouco do limite? Então cuidado, eu tô aprendendo muito nessas provas de longa distância de controlar muito a minha cabeça. É importante você ter a tua cabeça, mas o teu físico é muito bacana. Só uma pequena curiosidade, segredinho entre nós. Toda vez que eu treinava, acabava um treino longo,
Eu terminava o treino, saía muito emocionado, muito. Chorava, encostava no canto, começava a chorar, tal. Aí, 2, 3 semanas atrás, cheguei em casa, chorei. Minha mulher chegou pra mim e falou assim: Danilo, curta bastante, mas ó, aprenda a administrar suas emoções. E aquilo ficou muito na minha cabeça. E aí, sabe quando que junta aquilo que ela falou com o que o senhor Davi e o Dr. Sérgio falou pra mim? É isso. Então, mentalidade forte não é você ser machão, você ser durão, você ser chucrão, raiz, não é. Mentalidade forte é você ter uma estratégia e seguir. Eu confesso pra você que eu tô aprendendo muito nessa minha jornada de Ironman, de triatleta amador, mas eu tô fazendo isso para poder vincular as minhas habilidades e a disciplina que eu tenho para poder usar na Bolsa de Valores. Então é isso, desejo para você um excelente dia. Ó, rapidinho, esse daqui é a inauguração de um quadro que eu vou tentar fazer, não vou me comprometer com o dia, eu tenho um dia aqui com o meu time, mas, ô caceta, esse aqui é um quadro que eu vou tentar fazer para colocar pelo menos aqui uma vez na semana um videozinho sobre mentalidade, como a gente usa a mentalidade, seja na vida, mas aplicando na Bolsa de Valores. Espero que você tenha curtido. Se você puder apertar um joinha aqui nesse vídeo, se ainda não é inscrito, aproveitar para se inscrever. E ó, Rapidex, se puder dar coloca um comentário aqui, pô Danilo, eu tô gostando desse formato, é uma forma de você poder me incentivar, que eu quero muito criar conteúdos regulares aqui no canal do YouTube, tá bom? Beijo no seu coração e não se esqueça, mentalidade forte é você ser vigilante e seguir à risca a sua técnica. Beijo grande e até mais.